E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria agradecer ao pessoal que está dando feedback, tá, nos vídeos, e falar o seguinte: alguns vídeos acabam saindo com meia hora, mas é o seguinte, que alguns temas são difíceis de serem tratados de maneira mais sucinta. Se a gente acaba tratando de maneira mais sucinta, a gente acaba deixando muita coisa importante fora, né? E se eu fizer os vídeos bem mais curtos, eu vou ter que complementar isso com muito material extra, postando muito texto, muito slide. Então eu acabo imaginando que às vezes é melhor um vídeo, porque de repente vocês podem colocar lá o fone de ouvido, lavar uma louça, por exemplo, e me ouvir, né? Porque eu faço muito isso quando eu estou vendo alguns materiais no YouTube, que eu não preciso olhar exatamente para a tela para ver o que está acontecendo, então eu acabo fazendo isso, tá? Mas obrigado pelo feedback, vou tentar ser mais sucinto possível, sem perder qualidade de conteúdo, tá joia? Bom, o tema da aula de hoje é o Balanced Scorecard. Ele ainda está dentro do tema dos indicadores, tá? Tem importância fundamental dentro da estratégia da empresa, que servem para fazer a leitura da situação. O Balanced Scorecard é uma metodologia de gestão estratégica no qual a gente consegue converter em ações os objetivos estratégicos da empresa. Tá? É uma ferramenta que ela consegue integrar várias dimensões da empresa, da unidade de negócio, tá? Ela pode ser usada para a empresa toda ou só para uma pequena parte, para um departamento, para uma área, tá? E ela faz a integração dos vários âmbitos da empresa, assim por dizer. Porque a gente não pode focar só em determinada área, a gente foca só em venda, só em finanças, só em logística, a gente tem que fazer uma visão mais integrada, até porque todas as áreas trabalham de maneira integrada. A logística só funciona porque o pessoal das vendas, o pessoal do comercial vendeu o produto e serviço, e isso puxa a demanda do pessoal do RH para treinamentos, integrações, admissões, tal. E então todas as áreas são interligadas. Então o Balanced Scorecard ele trabalha nesse sentido, integrando todas as áreas e tudo sendo medido via KPI. Bom, quais são os principais benefícios da utilização dessa ferramenta do Balanced Scorecard? Primeiro, clareza estratégica. Ela permite a clara definição do que a empresa pretende. Tá? Fica muito claro na criação desses mapas e isso é importante, a clareza, para ser transmitido para toda a equipe que vai realizar esse processo. Definições táticas. Dentro do Balanced Scorecard também vem definido o que nós vamos efetivamente fazer para atingir aquele objetivo. E por último, métodos, ferramentas, recursos para medir o que nós estamos fazendo. A gente estabelece esse objetivo, o como nós vamos atingir esse objetivo e vamos fazendo um monitoramento via os KPIs escolhidos. Tá? Vocês lembram que eu já falei no outro vídeo que como é que uma empresa pode administrar uma rede mundial de produção, por exemplo, como uma Toyota, um McDonald's que atua no mundo inteiro? É sempre via KPI. E muitas empresas fazem uso do Balanced Scorecard justamente por isso, porque é tudo via indicadores, então ela consegue fazer esses comparativos entre as suas várias operações em nível global. Bom, e como é que funciona o Balanced Scorecard? A gente precisa entender primeiro o seguinte, que ele tem 4 componentes estratégicos, tá? 4 pilares de atuação. Então, primeiro, a gente precisa definir
quais são os objetivos estratégicos da empresa, onde a empresa quer chegar, qual é a meta dela, tá? Então, esse é o pilar dos objetivos estratégicos. A meta. A meta é a concretização desse objetivo. Por exemplo, se eu fosse governador de São Paulo, né? São Paulo tem uma taxa de homicídio de 9 pessoas a cada 100 mil habitantes. Se eu fosse governador, eu teria uma meta de atingir 2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Tá? Então, isso é um estabelecimento de meta. A meta, ela indica o nível de performance do KPI que a gente vai usar. Por exemplo, em uma loja, pode ter a meta de vender R$1 milhão no mês. Então, isso é a meta. Quanto nós queremos atingir. Os indicadores, né, que eu pulei a ordem aqui da minha própria tabelinha, os indicadores, eles são os KPIs que vão nortear o caminho até a meta. Então, a gente escolhe quais KPIs nós vamos controlar. Cada área, cada segmento tem uma infinidade de KPIs e podem ser gerados novos KPIs. Então, a gente define quais estão mais de acordo com a nossa necessidade na hora de estabelecer esse mapa. As iniciativas ou projetos estratégicos são as definições das ações propriamente ditas. O que nós vamos fazer para melhorar esse desempenho? No meu caso, lá como governador de São Paulo, para a gente melhorar esse índice aí de homicídio, a gente traçaria várias ações, né, para poder diminuir o homicídio. Por exemplo, a gente ia, no meu caso, se eu fosse governador, restringir o uso de armas de fogo. Então, essa ação acaba levando ao atingimento da meta. E nós vamos controlando isso via KPI. Tá? Só estou dando esse exemplo aqui da arma como um exemplo, uma hipótese. Tá? Não tem nada a ver. Tá bom? Mas é isso. A iniciativa estratégica é essa ação propriamente dita, né? Ou se, por exemplo, a gente quer atingir aí um certo nível de satisfação do cliente, então a gente pode, por exemplo, aplicar um curso de qualidade no atendimento ao cliente para os nossos colaboradores. Então, isso seria uma iniciativa estratégica proposta, certo? Bom, as perspectivas do Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard ela é uma ferramenta integrada. Naquele exemplo, né, que eu dei, a área comercial vende, a logística entrega, o RH cuida das pessoas que fazem esse processo, o financeiro cobra e faz os pagamentos. Então, existe a interação entre todas as áreas da empresa. E dentro do planejamento do Balanced Scorecard, funciona dessa forma. Ele prevê, né, dentro das suas perspectivas, a interação entre várias áreas. Uma atividade leva ao impacto em outra atividade. Uma atividade que é feita reflete na outra. Então, o Balanced Scorecard sempre leva isso em consideração. Bom, então a primeira perspectiva é a perspectiva financeira. Bom, na realidade, né, eu estou falando aqui, mas a ordem do planejamento é uma ordem inversa, né? A gente vai subindo esse planejamento desde o primeiro ponto até chegar às finanças. Mas assim, é uma questão
Óbvio, as empresas existem para dar lucro, para dar resultado. Então, a primeira perspectiva ela é pensada nesse sentido financeiro, sobre aumento de rentabilidade, de lucratividade, aumento das margens de contribuição dos produtos, aumento nas vendas, então, aumento no faturamento. Então, a perspectiva financeira. Qual o objetivo financeiro, o dinheiro aí a mais, a meta que a empresa precisa atingir em termos financeiros? Bom, a próxima perspectiva é a perspectiva do cliente. Nessa perspectiva, o que é trabalhado? É trabalhar a expectativa do cliente em relação à empresa. É satisfação do cliente, é satisfação no atendimento desse cliente, tá? Então, por isso é importante identificar quem são os nossos clientes, entendendo o seguinte: quem são clientes internos e quem são clientes internos, a gente entender a nossa participação no mercado, o market share, né, a fatia de mercado que a gente ocupa. Então, quais são as ações que vão impactar diretamente os nossos clientes? Lembrando, né, essas 4 perspectivas, elas também conversam entre si. Então, só a gente começar a pensar, se eu tenho uma meta financeira, como a nossa empresa atinge a meta financeira? Por meio dos clientes, claro. Agora, a perspectiva dos processos internos. Dentro desse item, o que nós vamos trabalhar? Né? O que nós vamos medir e quais ações nós vamos tomar para melhorar? São os processos geridos pela empresa. Então, nessa dimensão, nessa perspectiva, a gente cuida desses processos, tá? Do que a empresa tem. Então, por exemplo, em uma loja, a gente pode pensar na melhora da organização da vitrine, para ficar uma vitrine mais bonita, tá? A melhora na organização da fila para fazer o pagamento. Então, são ações internas, né? Coisas relacionadas aos processos da empresa. A melhoria de um layout de um armazém, por exemplo, tá? A melhoria no processo de carga e descarga de veículos. Então, isso são processos internos e lembrando, né, que tudo no Balanced Scorecard está interligado. Se eu melhoro os meus processos internos, eu atendo melhor o meu cliente. Meu cliente mais satisfeito, ele gasta mais comigo. Então, eu atinjo as minhas metas financeiras. Bom, e como é que eu vou conseguir melhorar os meus processos internos? Eu vou conseguir isso através dos meus colaboradores, da minha turma, da minha equipe. Então, essa última perspectiva, a do aprendizado e crescimento, ela trabalha o aprendizado da empresa e das pessoas da empresa, né? Da inteligência da empresa e do conhecimento aplicado das pessoas. Então, aí fica simples da gente entender, né? Então, a gente qualifica os nossos colaboradores, a gente prepara, a gente traz a informação necessária. Então, os clientes, sabendo como fazer, tendo a qualificação, eles melhoram o processo interno, melhorando o processo interno, atende melhor cliente, atendendo melhor cliente, batemos a meta financeira. Tá? Então, é assim que a gente conecta tudo dentro do Balanced Scorecard. Então, dentro dessa dimensão de aprendizado e crescimento, é onde nós tratamos sobre desenvolvimento organizacional, sobre a satisfação do nosso cliente interno, dos nossos colaboradores. E aí, através disso, cliente satisfeito, né, cliente interno satisfeito, atende o nosso cliente externo de uma melhor forma.